Olá, alunos! Eu sou a professora Yara, juntamente com a professora Ideli. Hoje vamos explicar o capítulo 4, vamos falar um pouco sobre a atmosfera. A biosfera, depois a gente vai dar uma continuidade nas próximas aulas. Bom, então vamos lá. O que seria atmosfera? Bom, a palavra atmosfera, ela significa esfera do ar, né? Então é a quantidade, digamos assim, de partículas que encontramos no ar. Essas partículas a gente não consegue visualizar o olho nu, mas sabemos que são extremamente importantes para a vida na Terra. Bom, como vocês podem observar na imagem, as partículas, né, a composição do ar, a gente tem 78% do nitrogênio, 21% do oxigênio e 1% nos demais gases. Bom, a atmosfera ela é uma camada formada por diversos gases e vapor de água também. Aquele vapor de água que a gente estudou no ciclo da água, lembram? Bom, todos eles envolvem todo o nosso planeta. Sem atmosfera, provavelmente não haveria vida no nosso planeta, como eu falei para vocês. É extremamente importante porque essa camada de gases, ela ajuda na sobrevivência dos animais, dos seres vivos, de uma forma geral, nas plantas. E, além disso, a gente também tem ventos, nuvens e chuvas que ajudam aí no processo do nosso planeta. Além dessa parte benéfica que temos a parte maléfica também, que a gente acaba encontrando poluição, poeira, fumaça, micro-organismo, e todos eles acabam trazendo um certo prejuízo para o nosso organismo. Em relação, tá, aí na atmosfera. Como a gente pode observar, a atmosfera ela possui as partículas de gases. Quando observamos nessa imagem, as partículas de gases elas têm uma concentração maior na parte de baixo, onde temos uma pessoa escalando a montanha. Quando ela vai subindo, essas partículas de gases elas vão diminuindo. Vamos entender um pouquinho melhor. Aqui no nível do mar, as partículas elas estão bem unidas, próximas umas das outras. Ao decorrer que ela vai subindo, elas vão se separando, então não encontramos essa quantidade de gases com facilidade. Então, começando, né? Observem aí a primeira imagem ilustrativa, tá? Porque essas imagens ilustrativas, essas bolinhas, representam os gases. É só para a gente ter uma noção de como acontece mais ou menos na atmosfera. Então, a primeira imagem, próxima à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto umas das outras, isso é, estão muito concentradas. Então, o que acaba relacionando? Dizemos assim que o ar está mais denso, né? Como a maresia. Quem já foi para a praia, né? Então, aquela maresia, ela está relacionada na parte densa do ar, concentração maior de partículas de gases que a gente encontra no nosso planeta. Já à medida que essas partículas vão se afastando da superfície, elas vão se afastando uma da outra. Elas se afastando uma da outra, o ar se torna rarefeito. Então, temos uma dificuldade de estar respirando pela ausência desses gases, como por exemplo o oxigênio. Bom, concluindo, a densidade do ar ela diminui à medida que a altitude aumenta. Então, cada vez que vai aumentando, né, pensa aí numa pessoa escalando uma montanha, ela vai tendo dificuldade para respirar pela ausência do oxigênio na atmosfera. Bom, aqui a gente observa as 5 camadas que formam a atmosfera. Essas camadas são extremamente importantes para a gente entender e observar como que ocorre o processo da atmosfera.
Bom, e como que a gente consegue observar, encontrar cada uma dessas camadas e até mesmo entender? Através, né, de equipamentos tecnológicos, como por exemplo o satélite, os balões meteorológicos, por exemplo, eles ajudam a entender um pouquinho melhor sobre essa parte da ciência. Bom, aqui temos as principais camadas da atmosfera. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, ao começar pela troposfera. Bom, a troposfera é a camada mais próxima da crosta terrestre, do nosso planeta, dos seres vivos, né? Crosta terrestre, onde temos a característica do solo, de andar, de plantar, certo? Então, nela a gente encontra a respiração das plantas, dos animais, e ela é basicamente composta pelos gases nitrogênio, oxigênio e o gás carbônico. Bom, essa camada a gente pode observar e ver alguns eventos que acontecem nela, como por exemplo a formação de nuvens, ventos, chuvas, raios e até mesmo os furacões. Já a próxima camada é a segunda camada mais próxima da Terra, é a estratosfera. Nela a gente encontra o gás ozônio. O gás ozônio ele é responsável pela barreira de proteção dos raios ultravioleta, mais conhecido como camada de ozônio. Esse raio ele protege o nosso planeta contra os raios ultravioleta. Então temos uma proteção extremamente importante para a nossa sobrevivência, porque na ausência desses raios ultravioleta, o nosso organismo não aguentaria tanta quantidade de radiação, certo? Então, o que a gente acaba encontrando nessa camada como exemplo? Alguns aviões, né, grandes aviões, na verdade, pois eles não sofrem influência dos fenômenos meteorológicos, por exemplo. Bom, a próxima camada é a mesosfera. Com altura mais ou menos aí 80 quilômetros, essa camada ela pode ser muito fria, com a temperatura mais ou menos aí de menos 100 graus Celsius. Sua temperatura, no entanto, não é uniforme em todas as suas extensões, né? Então, o que isso acontece? Em uma vez, né, que a parte como a estratosfera é um pouco mais quente, pontos de troca de calor entre as duas. Então, a gente tem uma troca de calor entre essa camada. Bom, essa camada a gente encontra como, por exemplo, as estrelas cadentes, que algumas rochas, né, colide com a Terra, elas fazem com que esses objetos sejam incendiados, dando origem ao famoso, né, estrela cadente. Já a próxima camada, a termosfera, é uma camada da atmosfera que pode alcançar em mais ou menos 500 quilômetros de altura. O ar é escasso e por isso absorve facilmente radiação solar, atingindo a temperatura aproximadamente de 1000 graus Celsius. Então, é uma temperatura muito quente. O que a gente encontra nessa camada? A gente encontra as transmissões de ondas de rádios a grande distância. Então, temos a parte de transmissão de ondas eletromagnéticas aí nessa camada. Já na exosfera, que é a nossa última camada, ela é a camada mais longe da Terra, alcançando aí mais ou menos 80 quilômetros de altura. Ela é composta basicamente de outros gases, como por exemplo o hélio e o nitrogênio. Nessa camada não existe gravidade. O que seria gravidade? Gravidade é tudo que empuxa para o centro do planeta Terra. Então, é através da gravidade que a gente consegue andar, os objetos eles conseguem ficar parados em mesa. Então, a gravidade, ela tem esse conceito importante para o nosso planeta. Então, nessa camada não existe gravidade. Então, por isso que, por exemplo, fica o satélite. Esses satélites, eles ficam
superficial aí nessa parte dessa camada da Terra. Por quê? Porque eles não descem para o nosso planeta, né? Eles ficam como se estivesse relacionando, né, a ao encontro, né, das ondas eletromagnéticas, porém ele não desce por conta da inexistência da gravidade. Então não existe gravidade nessa camada. Bom, então aqui tem algumas anotações que é importante vocês estarem colocando no caderno, tá? Então não esqueçam aí a importância sobre cada uma dessas camadas e eu vou falar um resuminho sobre a nossa aula. Bom, o que é atmosfera? Camada de ar. O que a gente tem nessa camada de ar? Ela tem os gases que protegem o nosso planeta. E esses gases, o que eles retêm? Calor. E o que eles acabam filtrando? Os raios solares. Nisso, temos 5 camadas extremamente importantes. Quais são elas? Exosfera, estratosfera, mesosfera, exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera. Então, são essas camadas extremamente importantes aí para o nosso planeta, certo? Bom, depois de falar um pouquinho sobre cada uma das camadas, né? Hoje eu vou finalizar a nossa aula do capítulo 4, juntamente com a professora Ideli. Esperamos que tenham gostado. A nossa próxima aula vai ser uma atividade prática para explicar o que é a pressão atmosférica. Agora que você já sabe o que é a atmosfera, o que existe nela, né? As suas camadas, a sua importância. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a pressão atmosférica. Beijo e até a próxima aula!